meus encantos! Ontem eu comecei a de fato planejar o meu livro e eu vim aqui mostrar para vocês como que está esse planejamento. Eu estou usando esse caderninho aqui e esse caderno aqui que eu comprei para escrever cenas aleatórias. Era uma coisa que eu fazia muito quando eu escrevi o meu primeiro livro, só que de certa forma acaba sendo complicado, porque se eu escrevo cenas super aleatórias, depois eu preciso parar para conectar elas e isso acaba demandando muito tempo e eu preciso quebrar muito a minha cabeça. Esse caderno aqui, eu fiz um vídeo lá pro TikTok, fazendo esta capa aqui. Eu quero fazer super bonitinho, assim, cheio de frufruzinhos. Aí, enquanto eu estava fazendo o planejamento, eu tive algumas ideias que eu anotei nesse papel mesmo, que depois eu vou passar a limpo. Depois eu vou passar a limpo para esse caderno mesmo. Então, o que eu anotei aqui seria um possível título e a explicação do porquê que esse título faz sentido com a história. E eu coloquei aqui uma pergunta que vai ser bem interessante no desenvolvimento da história, que eu procure responder ela, né? Que é até onde o ser humano vai pelo amor e por uma filha. Então, muitas coisas vão acontecer, vai ter muito essa questão de relação de mãe e filha, esse amor incondicional. Eu nunca me vi escrevendo sobre isso, mas quando eu tive a ideia dessa história, eu pensei logo na hora nessa questão desse amor incondicional, de tipo ir até o fim do mundo atrás de um filho, ou por causa de um filho, né, no caso. Então, vai ser uma coisa que vai ter isso. Quem já leu Feiticeira dos Mares, a versão física, e leu o conto extra, que é o Medusa, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, esse conto extra aqui, já sabe do que eu estou falando, né? Porque é um spoiler aqui pro pessoal do YouTube, mas enfim, no final a Martinha acaba engravidando. E depois de ter essa nenê, vai ter toda essa questão aí de tipo, poxa, até onde ela iria para salvar essa criança, caso essa criança estivesse em perigo. Na realidade, ela vai estar em perigo, sim. Então, na próxima página, eu coloquei alguns pontos a serem esclarecidos. Eu estou escrevendo tudo de forma muito simples, né? Mas muito útil para quando eu precisar parar para escrever, eu poder vir aqui e folhear esse caderno e encontrar essas referências, né? Esses pontos a serem esclarecidos são algumas coisas que não ficaram tão esclarecidas no primeiro livro, porque acaba que ele é um livro pequeno e eu não consegui desenvolver certas coisas. Possivelmente esse segundo livro vai ser um pouco maior, então eu preciso esclarecer esses pontos. Não é uma coisa que fez falta para a história funcionar, mas é uma coisa que se tivesse seria muito melhor, né? Então eu coloquei dois pontos aqui para retratar e logo depois eu deixei uma página em branco para caso vier mais alguma coisa na minha mente. Aí aqui temos a cronologia. Eu escrevi apenas o que vai acontecer no capítulo 1, que é o que está na minha mente por enquanto, mas eu pretendo desenvolver o restante das coisas depois. Aí, depois disso, eu tive uma epifania e uma vontade muito anormal de desenhar um mapa, porque vão ter alguns portos importantes nessa jornada deles, e eu quero ter essa visualização de como que vai ser, em que lugar que fica cada coisa. Apesar de ser uma história fictícia e a maioria desses portos serem fictícios, eu fiz no mapa mundi. Então, eu anotei aqui os oceanos e anotei também os portos, o nome dos portos. Aí aqui tem uma ilha que vai ser bem importante também. Então, assim, é uma fantasia que ela é baseada no real, então eu utilizei o mapa mundi para tal. E eu pretendo, logo após esse mapa, detalhar um pouco mais esses portos, né? Tipo, o que eles têm de benefícios nesses portos. Por exemplo, o Porto da Baía da Traição, que foi o que apareceu bastante em Feiticeira dos Mares, que é um porto aqui no Brasil, ele serve muito para eles renovarem os estoques de armamento, né?
a questão de munição e esse tipo de coisa, eles têm muito acesso na Baía da Traição, que é aonde fica no Brasil, né? E aonde normalmente não. Ah, gente, eu estou me enrolando, vocês me perdoem. É onde eles estão indo nesse livro, né? A jornada começa quando eles embarcam no porto de Santen, que também é um porto importante e que, por sinal, eu não coloquei aqui. Eu preciso estabelecer um lugar para o porto de Santen, que era onde a Marta morava antes, e é o ponto da onde eles saem para poder ir para a Baía da Traição. E esse lugar, esse porto da Baía da Traição, ele é inspirado num lugar que existe mesmo. A Baía da Traição, ela é uma cidade litorânea lá da Paraíba. Se eu não estou enganada, eu espero que eu não esteja enganada. E eu passei um dia na praia da Baía da Traição, e na época eu já era super viciada em Piratas do Caribe, e eu até comentei com meu pai e minha mãe, eu falei, nossa, seria muito um lugar onde o Jack Sparrow viria, porque só o nome assim já diz com um porto pirata chamado Baía da Traição. Tem um gato querendo participar, desesperadamente. O porto, né, chamado Baía da Traição, ele me deu essa inspiração que, tipo, cara, o Jack Sparrow facilmente viria para cá. Logo depois de escrever o livro e criar esse porto que não existe realmente, né, somente o local existe, depois de criar esse porto eu fui pesquisar e eu descobri que tem uma questão histórica por trás, que eu expliquei melhor num vídeo lá no TikTok, mas se vocês acharem interessante eu posso trazer para cá os vídeos sobre as curiosidades de Feiticeira dos Mares, que não são poucos, são bastante. É um livro curto, mas tem bastante curiosidade. Eu tive que tirar as coisas pro Bonito sentar aqui. Ele adora sentar nesse lugarzinho do lado da minha mesa. Tem essa filha deitadinha lá no fundo. E esses são os meus companheiros. Voltando a falar da história, hoje de manhã, na verdade ontem de noite, eu parei para dormir e eu comecei a pensar sobre a história. Eu acho que muito porque eu tinha passado a tarde inteira planejando, né, e fazendo mapa e coisas relacionadas à história. Eu tive uma ideia, então eu comecei a escrever. Eu tava podre de sono, mas ainda assim peguei o celular, abri o bloco de notas e escrevi essa cena. Aí, hoje de manhã, eu estava lendo um livro, pera lá. Eu estava lendo Matadores de Deuses, que é um livro que tem muita magia, é da minha amiga Virginia, é brasileiro também, então apoiem a literatura brasileira. Ele tem bastante magia. E daí eu comecei a pensar sobre as questões de magia do meu livro que eu vou escrever, né? Que é o Feiticeira dos Mares 2. Então, eu já tinha comprado esse caderno com esse intuito porque eu estava pensando em voltar a escrever à mão. Porque eu gosto muito de escrever à mão e às vezes eu chego em casa cansada e eu só quero ir para minha cama e seria uma coisa que eu poderia facilmente fazer ali sentadinha na minha cama, descansando, sem ter que pegar todo o aparato, sem ter que pegar o notebook para escrever ou sem ter que vir aqui na minha mesa sentar e escrever. Eu só quero usar esse caderno para simplesmente jogar as ideias no papel, para elas não ficarem dispersas e eu acabar perdendo alguma coisa, né? Então, hoje de manhã mesmo, eu acabei escrevendo 2 cenas. Eu vou tapar aqui porque tem um spoiler gigante do título, então eu escrevi 1, 2 páginas e meia. E aqui assim, tem um coraçãozinho, porque é uma cena super fofa entre o Jimmy e a Marta. Então, assim, eu quero viver esse momento de registrar tudo no papel e poder também colocar as minhas reações no sentido de, tipo assim, é o meu casal, eu amo esse casal, então eu vou colocar um coraçãozinho na parte super fofa da história. Eu tinha planejado fazer um vlog de escrita, mas ontem, quando eu peguei as coisas para planejar o livro, eu pensei, não, eu vou ficar aqui com o meu caderninho, com as minhas canetas, sem me preocupar em gravar. Depois eu vou lá e conto pro pessoal o que está acontecendo, como é que foi, como é que não foi, para mim poder simplesmente focar no planejamento, né? Nossa, é um trabalho que vai ser muito demorado. Escrever um livro é muito demorado.
Então, eu estava tendo várias ideias para outros livros. Eu não pegava, fazia muito tempo que eu não pegava uma história para simplesmente focar nela. E eu escolhi Feiticeira dos Mares 2 porque o pessoal tá gostando de Feiticeira dos Mares 1 e querem a continuação, então nada mais justo do que eu pegar essa história que sim, tá na minha cabeça há um bom tempo, eu venho anotando algumas ideias, mas eu nunca parei para desenvolver de fato. O planejamento, a escrita em si, eu nunca parei de fato para fazer, mas eu pretendo fazer isso. Então eu quero compartilhar essas questões escritas aqui com vocês, mas nem sempre eu vou vir aqui e me gravar durante esse processo, durante a escrita ou algo do gênero. Mas eu posso vir aqui e simplesmente fofocar com vocês sobre o que está acontecendo na história, sobre a que para está o desenvolvimento da história. Eu queria escrever mais um pouco agora, mas eu acho que eu não vou fazer isso. Então foi isso, meus encantos. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da forma que eu estou planejando o meu próximo livro. Eu pretendo trazer sim vlogs escrevendo e comentando sobre a história, mas quando eu quiser ficar mais focada, eu farei dessa mesma forma que eu fiz. No caso, planejarei, farei tudo o que eu preciso fazer e depois eu venho aqui contar para vocês, porque o interessante é passar para vocês como que está sendo o meu processo criativo, não importa o formato de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!